E aí, salve, salve. Bora fazer um treinamento? Tarefa aqui, fazer uma tarefinha aqui, vamos lá. Então, temos aqui uma planilha, né? Com alguns dados, né? Preciso cadastrar esses dados aqui num programa, né? Esse programa é o Jacad, né? O programa que a gente usa. Essa tarja amarela que está aqui em cima, né? Deixa eu ligar aqui um anotador aqui de tela. Beleza. Deixa eu ver se vai pegar agora a anotação. Yes. Então vamos lá, ó. Esse é o tal do Jacad, né? O Jacad vai cadastrar para a gente aqui os cursos bases. Então, vindo aqui na guia de curso base, tem alguns dados aqui, né? Que a gente precisa entrar, que são aqueles lá. Nós não temos nenhum cadastro aqui, né? Então essa aqui, a contagem amarela, é uma versão de homologação. Então a gente vai fazer um teste, tá? Então nós vamos chegar essa tela aqui para o lado, deixar ela minha tela, e aqui desse lado aqui nós vamos colocar... Primeiro nós vamos fazer o download disso aqui como CSV, o formato de estrutura de matriz de dados, né? Então, fazer o download como CSV. E aí nós vamos colocar aqui num lugar específico. Vamos colocar aqui na... Vou te mostrar aqui, ó. Aqui na pastinha de bots aqui. Não vou chamar de curso base, ó. Cursos, né? Cursos. Também é SWA. Aí aqui dentro vou colocar, só que eu vou chamar de dados, para não ficar... Vai ficar igual o padrão que a gente costuma usar, né? Então tá aqui dentro o CSV. O que é o CSV? Essa estrutura aqui, ó. Separado por vírgula, né? Então tem aqui a coluna e aqui as linhas, né? E os índices das colunas. Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, né? Beleza, então tá aqui os meus dados. Agora a gente vai rodar uma versão de um programa chamado WinAutomation, tá? O WinAutomation é uma empresa que foi adquirida pela Microsoft, né? E essa aqui é uma versão de teste para a gente utilizar aí, né? Então tá aqui o WinAutomation, né? Aqui é a parte de gerenciamento de processos, né? Ele tem aqui alguns exemplos já, mas ele tem aqui o meu processo. Então vamos criar um novo processo, vamos chamar ele de cursos, né? Cursos, cadastro de cursos, né? Cursos, igual tá lá o outro, né? Cursos SWA. Então vamos dar um Enter, ele vai abrir meu editor. Então aqui atrás é o gerenciamento. Você vê que ele criou mais um projeto aqui, tem algumas configurações de try, de agendamento, né? Mas enfim, o editor mesmo, a interface de produção, de construção, é essa daqui. Então essa daqui nós temos aqui algumas que a gente chama de ações, que vem padrão no sistema, e aqui nosso fluxo de trabalho. Então ele veio zerado, né? Fizemos aqui um projeto do começo. Então vamos colocar ele meia tela aqui agora, né? E vamos dividir a tela com um sistema SWA, que é a versão de teste que eu falei aqui, né? Então, como é que a gente vai começar a fazer o trabalho? A gente vai deixar setada essa posição, porque vai ser a nossa posição de clique, de um monte de coisa, né? Então, meia tela para cada um, né? E aí a gente vai seguir caminho aqui com o processo. Então, deixar a janela aberta de cadastro de curso, que é essa daqui, e a gente vai seguir aqui com os passos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um read, né? Que é uma das funções de ações que eu tenho, que é o read CSV, né? Eu tenho aqui from CSV. Eu jogo ele aqui na timeline, ele abre para mim a janela de propriedades desta ação, e aí aqui eu posso localizar lá o meu bot. Vamos pegar aqui os dados dos cursos, né? Que é o meu CSV. E aí aqui em Advanced, eu tenho aqui que a primeira coluna linha é uma coluna de nomes, né, uma linha de nomes. Então eu vou colocar aqui só para os dados não considerar a primeira linha e vou trocar para coma, que é vírgula, né? Pronto, feito isso, então a minha leitura de CSV já está pronta. Eu clico OK, dou um play aqui. Vamos ver aqui nas variáveis, olha aqui, ó. Aqui nas variáveis, a gente vê que agora vai ter aqui uma tabela que carregou, é uma tabela do CSV, que até tem esse nome aqui, ó. Eu deixei essa variável guardada aqui, né? Então esse CSV ele vai ficar guardado aqui, né? Então quando eu dou um play aqui, ele carrega o CSV e aí ele guarda, ele cria essa tabela aqui já dentro do WinAutomation, né? Certo? Então tá aqui a tabela com as minhas colunas, as minhas linhas, tudo certinho. Basicamente agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar continuidade porque a gente já tem os dados de interação. Bom, então a gente vai entrar com aquele conceito da programação que é o básico, né? O que é o for each, né? Que é para cada linha, né? Vai puxar esse for each para dentro da... Opa! Para dentro da... Aí você coloca aqui sequência das informações, né?
que mais? Então a gente vai jogar esse for each aqui, ele vai interar aqui, né, com a minha variável que está rodando, né? Vai interar com a minha variável que está rodando, né? A minha variável é a tabela, e para cada volta que ele for dar, a gente vai ter aqui salvo no corrente item, né? Então é assim que funciona. Então ele já está definido para interagir, né, com a minha tabela, e aí para cada volta que o for each der, né, que é para cada, ele vai chamar de corrente atual, né, que é a volta atual. Como é que vai fazer aqui agora o esquema? A gente vai colocar aqui para imprimir na tela um modelo, né? Vamos botar aqui uma impressão, que é o mensagem, né? O message box. Vamos colocar um display message aqui, né? Por quê? Porque eu só quero exibir aqui na tela a variável. Que variável que é essa? Eu posso colocar um título aqui para o meu display box, né? Um testezinho. E aí aqui eu vou exibir. Como é que eu faço para exibir? Eu clico aqui nesse item aqui, engrenagemzinho, e chamo minha variável, que é o corrente item, que é a volta atual, né? Então, para cada volta ele vai valer uma linha, né? Mas tem uma curiosidade, como a gente está dentro de uma tabela, como que ele vai exibir o dado da linha, né? Então vamos dar um play aqui para a gente ver, quer ver? Olha, vamos dar um play, ele vai carregar o CSV e vai exibir uma tela. Ela apareceu aqui na minha outra janela, deixa eu puxar para cá. Então assim, ele exibiu a linha com todos os dados da coluna 1, 2 e 3, né? Só que eu quero que ele exiba só o dado da coluna 1, né? Linha 1, coluna 1. Então, mais uma vez, ele jogou aqui para o lado de cá, né? Então, eu vou dar um stop aqui, né? E vou colocar dentro do meu display, colocar dentro do meu display box aqui uma cochetinha aqui, ó, tum, e aspas duplas. E aí, aqui dentro, eu vou entrar com o nome da coluna, né? Então, eu vou dar um OK aqui, só para eu ver aqui na minha tabela qual que é o nome da coluna. É curso, tá vendo aqui? Olha, na verdade eu peguei nem a tabela aqui, eu peguei o corrente item, né? Se eu quisesse ver a tabela era aqui em cima, né? Mas é curso, então eu preciso passar o parâmetro de curso aqui, tá vendo? Então eu vou colocar igualzinho, curso, né? Então a volta atual, mas traga para mim só o resultado de curso. Então quando eu dou um play aqui agora, deixa eu chegando para cá porque abre do outro, observa aqui, olha, análise e desenvolvimento de sistema, beleza? Ou seja, essa é a maneira de interar. Agora próximo, aqui ó, ciência da computação, próximo, ele vai até eu dar OK aqui, né? Então é isso. Então é uma maneira de interar com a variável que eu tenho de uma tabela, né? Uma matriz de dados. Bom, feito esse entendimento, vamos dar continuidade. Então, nessa tela aqui, quando a gente clica em inserir, ele coloca o nome de impressão aqui, tá vendo? E aí, olhando para uma base que a gente já tem aqui, vamos mudar só de organização, porque a gente tem isso cadastrado em uma outra organização. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui o ETEP Digital mesmo que está aqui, e vou pegar aqui os meus cursos base, só para ver como é que é o padrão. Então eu vou consultar, vou pegar a administração, e a gente vai ver que a gente preencheu. O código ele gera automático, então a gente preencheu o nome de impressão 1, nome reduzido, a gente setou aqui como grau acadêmico. Essa informação aqui ela já vem preenchida e as demais não precisa nesse momento. Então, basicamente, são essas três informações aqui que a gente precisa dar entrada na tela, né? Ok, então tá bom. Então, viemos aqui na organização, vamos voltar lá para a organização de São José dos Campos. Pronto, vamos voltar a minha tela para o canto aqui, beleza. Então, vamos clicar de novo aqui em acadêmico, curso base, né? Então, a gente precisa colocar aqui e aqui, né? A gente já tinha visto isso, né? A gente já tinha visto isso porque a matriz para a gente já veio preparada aqui com curso, sigla e grau, né? Então, curso, né, nome, sigla, que é o nome reduzido, e o grau. Então, já estava pronto aqui, porque a gente já tinha visto essa questão de necessidade antes, tá? Tudo bem, então vamos lá, dando continuidade. Nessa tela aqui, como que ele vai operar aqui dentro? A primeira coisa que ele tem que fazer é clicar aqui em inserir. Depois que tu clica em inserir, vai abrir o campo de dados para escrever. Então, o que a gente pode fazer? Vamos clicar em cancelar, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui um conceito chamado assim, ó, Move to Image, né? Aquela é Move Mouse to Image. Então, é mover para a imagem. Então, a gente puxa ele para cá. Aí vai abrir o campo de propriedade desse recurso aqui.
Aí ele tem uma série de configurações, mas a mais básica e o que ele precisa é eu passar uma imagem como referência, eu clico aqui, aí eu pego e seleciono a imagem como referência. Ele vai analisar os pixels da imagem para clicar exatamente na onde que aparecer essa imagem, né? Então, aí eu peço que o clique seja na região central da área que eu selecionei como referência. E aí tem uma outra coisa que é legal para adiantar o processamento, que a gente manda ele procurar isso ou na tela inteira, ou numa região específica. Então eu vou passar essa região aqui, ó, que aí ele processa mais rápido. Aí o OK está um pouco escondido aqui embaixo, porque eu aumentei a resolução da tela, mas é só clicar aqui e é como se eu estivesse clicando em OK, né? Uma curiosidade que aqui na função Advanced, eu posso acionar a função esperar para a imagem aparecer e falhar depois de 10 segundos. Então, se a internet cair ou acontecer alguma coisa, a gente tem essas exceptions que a gente chama, né? São as exceções para tratar os erros. E aí aqui embaixo a gente tem o send, né? Que é o enviar um clique depois que encontrar a imagem. Então isso também é importante deixar habilitado, porque depois que ele localizar a imagem, ele tem que clicar. Isso poderia ser feito de uma outra forma. Eu poderia passar aqui a posição em X e Y da tela para ele clicar, que é como se faz tradicionalmente. Mas operando com essa ação, mover o mouse para a imagem, a gente evita que dê algum problema na tela e a gente consiga interromper aqui o fluxo do robô para poder interromper mesmo, não evitar problemas. Então, prefiro eu utilizar esse recurso, né? Aqui tem a exceção que eu posso tratar também, né? Mas basicamente é isso. Passei a imagem e cliquei aqui fora, porque não dá para clicar no botão, e vamos clicar em OK. Então, para efeito de teste, vamos debugar. O que é? Parar. Eu vou clicar aqui para parar por aqui, né? Para quando ele vier descendo, não entrar em repetindo. Então, vamos clicar aqui em Play e vamos ver se ele vai clicar no botão. Olha lá, ele clicou, tá vendo? Direitinho, abriu o campo para mim e o cursor está piscando ali, ó. Eu vou clicar cancelar, vou dar um stop e vou dar um play novamente, ó. Vou até fechar essa janela de variável aqui, né? Para ela não exibir, vai ficar melhor aqui a tela. Pronto, vamos dar um play aqui. Olha lá, ele vai lá e vai clicar no inserir, porque ele localizou a imagem, né? Essa função aqui é uma função muito poderosa, ela localiza a imagem para poder fazer clicar em cima da onde que você passou como referência, né? Então ela é muito poderosa, né? Porque às vezes tu tá num site querendo carregar alguma coisa e está demorando, então se tu manda ali o conceito de clique imediato, ele ia clicar e não ia ter botão, né? Então esse conceito de wait, move to image, wait for image, que são recursos de ações que tem ali, são poderosos. Ok. Vamos dar um stop aqui e a gente vai dar continuidade. Depois que ele clicou aqui no inserir, o campo já fica piscando na posição que eu tenho que escrever o quê? O nome do curso. E como que eu faço para escrever o nome do curso? Primeiro é utilizar uma função própria para ela, que é o send, né? A gente tem uma função aqui é o send keys, né? Ele vai enviar teclas, né? Enviar chaves, aí, enviar strokes, né? Então, keystrokes. Então, vamos colocar aqui o que ele tem que escrever ali. Ele tem que escrever uma variável. Essa variável está na volta atual. E ela é o curso, como a gente falou. Vamos abrir uma cocheta aqui, dar 2 aspas e escrever curso, né? Então, assim, feito isso, ele vai colar. Só que depois, ele precisa dar um tab, olha só. Para a gente não precisar usar o clique, né? Tab, tab, tab. Então, são, 1, 2, 3 tabs. Como que eu faço isso aqui? Eu procuro aqui as minhas funções, aqui eu tenho todas as funções relativas a teclado estão aqui. Então também é uma ferramenta, é uma das funções aqui das ações que são muito utilizadas. De todo modo, a gente está atrás do tab, então aqui está ele. Normalmente é com uma chave e a palavra string, né, que é uma sintaxe própria do programa, né, tab, né, que ele guarda para isso. Então, eu clico 2 pontos e clico 3. Ou eu poderia duplicar ela, triplicar ela, mas também é uma maneira de passar que precisa ser 3 tabs. Beleza, então vamos clicar em OK, vamos clicar em cancelar e vamos debugar, né? A gente vai fazer uma voltinha para ver se o clique que entrou. Então, play, clicou, jogou o texto e passou para o nome reduzido. Agora, observe que quando ele escreveu o texto, ele escreveu com uma velocidade. Essa velocidade é controlada aqui no milissegundo, né? A gente tem essa função de milissegundo aqui. Então, se eu colocar 0, basicamente ele vai colar, né? Mas se eu colocar 100, ele vai devagarinho. Então, também é controlável, né? O delay between keystrokes, né?
Então é isso, beleza? Então agora a gente precisa colar o outro item, né? Eu poderia seguir fazendo tudo aqui, mas eu particularmente prefiro criar uma nova, então eu copio e colo esse envio de tecla, e aí aqui embaixo eu vou colocar a sigla. Então já sei que a cabeça da minha coluna se chama sigla, eu vou colocar a sigla, só que eu não vou dar 3 tab, porque depois que eu coloco sigla aqui, eu tenho que dar tab e aí ele vai para o grau acadêmico, né? Agora, eu posso colar, por exemplo, se eu colar bacharelado aqui, talvez não funcione. Por exemplo, vamos voltar aqui na minha planilha, vamos copiar aqui tecnólogo, né? Vou deixar na memória, copiar tecnólogo. Vamos voltar aqui para o escritor e para o Jacquard. Se eu estou aqui e colo, vou clicar aqui no Jacquard, ele não aparece aqui o que a gente precisa, né? Porque na verdade é de clicar, não é de colar. Então, eu preciso colocar aqui um outro conceito. Se eu colar depois de abrir, também não vai. Então, eu preciso escrever aqui tecnólogo, né? Então, vamos ver se apertando o T vai, né? Então, eu dei aqui, dei o Tab e apertei o T de tecnólogo. Aí foi para técnico, mais um tecnólogo. Então, as opções que eu tenho de dados é tecnólogo e bacharelado somente. Ok, então vamos voltar aqui no Jacquard. Então, para chegar no tecnólogo do ponto de partida, então quando eu dou o Tab aqui, eu aperto T 2 vezes, T, T. Ok. E para chegar no bacharelado, então vamos voltar e ver. Tab, B, bacharelado. Ou seja, o que é importante a gente entender aqui é que o sistema tem um comportamento, né? Qual é o comportamento que esse sistema tem? Toda vez que eu clico o Tab aqui, então eu já vou ter que mandar um Tab aqui, não é? Não vai ser 3, então tiro aqui o meu 3, um Tab. E aí, depois que eu colo a sigla, eu preciso fazer um condicionamento. Se o conteúdo da coluna C da minha tabela for bacharelado, ele vai apertar B. Agora, se for tecnólogo, ele vai apertar TT, certo? E como que a gente vai fazer isso? Bom, vou deixar o Tab aqui, né? Ok, a gente vai fazer assim, a gente vai colocar uma função de if. Então, aqui nós temos um if. Então, a gente pega... Não precisa programar, é tudo via botão, né? Então eu jogo o if aqui embaixo. Aí o if é um operador é um comparador, né? É uma condição, né? Uma condição. E aí aqui eu tenho os meus operadores e eu tenho o primeiro valor e o segundo valor, né? Que é igual ao que eu preciso, né? Que eu vou ter que passar o parâmetro. Então, se o meu item atual contido, né? Vou botar uma cocheta aqui. Na minha coluna, a gente chamou isso lá de quê? Deixa eu dar uma olhada, vou ter que dar grau, eu acho que é grau, isso. Então vou até copiar aqui para não precisar digitar, vamos voltar aqui, né? Então, beleza? Se o meu conteúdo na volta atual, na coluna grau, for igual a bacharelado, vamos copiar direitinho, tem que ser igualzinho aqui, ó. Então, eu vou até copiar, não estava em maiúsculo, né? Então, se for igual a bacharelado, vamos voltar o Jacquard para cá de novo, né? O Jacquard e o escritor de código aqui, né? A minha IDE de construção. Então, aqui, se for igual a bacharelado, aí ok, eu vou dar um ok. Então, a primeira condição é, se for igual a bacharelado, aí eu vou até aproveitar aqui, eu vou copiar esse comando para não precisar pegar o send aqui, né? Eu vou jogar ele aqui dentro do if. Então, se for igual a bacharelado, ele vai enviar uma letra chamada B. Só isso, mais nada. Fez isso, depois é clicar em salvar, porque a gente já viu que não tem que preencher mais nada. Então, eu vou dar OK. Agora, se não for isso, ele pode ser outra coisa, né? Aí a gente tem um else. A gente vai jogar um else aqui dentro, né? Esse else aqui é mais um condicionamento, certo? A gente vai vir aqui, ó, se for bacharelado, envia o B. Agora, se não for bacharelado, vamos dar um OK para a gente copiar. Não copiar, não, vamos entrar aqui para mostrar como é que faz, né? Corrente, item, mesma coisa. Cocheta, cocheta, aspas, aspas, grau. Vamos botar grau aqui, né? Só que em minúsculo, tá? Grau. Foi igual a quê? Vamos copiar daqui o tecnólogo, né? Tecnólogo. Agora, se ele for igual a tecnólogo, eu vou ter que copiar e cola aqui essa função, joga aqui para baixo, né? Essa ação e coloco o TT. Ó, TT. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, não tem problema, porque na interface do programa é indiferente isso, né? Quando a gente vem aqui e aperta o padrão e toca no tab, e aperta T maiúsculo ou minúsculo, TT vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ok.
Então, se for, aí é o seguinte, você vê que tem o primeiro if, né? Se o conteúdo dentro de grau for igual a bacharelado, então faz isso. Ou seja, o segundo ele não faz e ele vai terminar o if. Então, se isso for igual a bacharelado, ele não executa esse segundo, certo? Agora, se não for igual a bacharelado, ele vai seguir dentro do if dele, vai passar para esse, né? Se não, se grau. Né? Se não C grau for igual a tecnólogo, então envia TT. Aí acaba o if. Né? Então, dependendo do conteúdo que tiver na coluna C, ele vai enviar o keystrokes aqui nessa posição depois do tab que a gente deu. Porque lembra que a gente deu o tab aqui atrás? Ok, muito bem. Aí vamos experimentar isso sem salvar. A gente vai clicar aqui... voltar de repente, a gente clica voltar aqui, não, voltar não vai dar certo, eu acho que é cancelar que a gente vai ter que fazer. Isso, a gente vai clicar aqui em inserir e depois a gente cancela. Então o botão que a gente vai clicar vai ser o cancelar. Aí depois eu troco ele para salvar, para fazer o teste, porque na verdade o código já está pronto. Agora, para clicar no botão salvar, a gente pode usar o mesmo recurso da imagem lá, né? Que é o move, né? Então a gente vai botar move aqui, to mouse to image, né? Aí a gente vai jogar ele aqui embaixo, aí é a mesma ideia. Eu vou adicionar uma imagem, eu posso usar aquela do repositório ou posso capturar uma nova. Aí eu passo aqui o botão salvar, na verdade eu errei aqui, vamos clicar cancelar, vamos clicar capturar, o botão cancelar, né? Eu preciso clicar aqui nesse botão cancelar, tá? Que a gente vai fazer um loop aqui sem debugar, sem ficar parando. A gente vai rodar o loop para ele botar todos os dados e ver se está certinho, sobretudo a questão do condicionamento que a gente fez dentro do grau. Então a gente vai clicar no meio, vamos passar o parâmetro de localizar numa região para evitar processamento desnecessário, vamos mandar um wait falhar depois de 10 segundos e um clique normal depois que encontrar a imagem. Aí eu clico aqui no meio e clico aqui e dou um OK, porque não dá para ver o botão, né? Então, OK, pronto. Agora eu vou tirar o debug, né? E aí eu vou dar um play nesse código aqui. Vamos até tirar essa guia aqui de ações, né? Para ficar mais limpo aqui a tela. Ok, então vamos dar um save aqui no meu projeto e vamos dar um play agora aqui para ver se vai correr tudo bem. Lembrando que a tecla F3 aqui está configurada no painel de trás aqui, né? Quando a gente vem aqui no painel de trás, a gente tem aqui algumas opções e a tecla F3 está configurada para interromper um processo, isso é bem importante. Então qualquer erro que der aqui, mete o dedo no F3. Então vamos lá, vamos dar um play e eu já estou com o dedinho em cima do F3. Então eu vou dar um play, só que aqui tem um erro, porque o estado de início é o botão inserir. E provavelmente vai dar erro ia dar erro aqui nessa primeira load de imagem, porque quando eu clico em inserir, o botão, embora esteja aqui, ele está com uma característica de cromática, de pixel diferente. Vou dar um play aqui para a gente entender, olha. Eu dei um play, ele está procurando um botão, ele não localizou. E ele vai falhar depois de 10 segundos, né? Porque está configurado para falhar. Mesmo sendo... porque é diferente, né? Inclusive tem um recurso chamado tolerância aqui, que vê, olha. Aqui, olha, 10%, tá vendo? Você passa o parâmetro de tolerância aqui. Então, 10% não foi suficiente para ele entender que esse inserir aqui, bem fraquinho, era igual a esse daqui. Isso aí. Então, o estado inicial estava como inserir, tem que ser assim, estado inicial. Né? Vamos tirar aqui a guia de erros aqui embaixo, né? Para começar do estado zero. Vamos clicar aqui no começo e vamos dar um play de novo. Né? Deu esse errinho aqui anterior, vamos dar um play de novo. Beleza, agora ele vai colar, colocou. Ó, então ele tá, olha o bacharelado ali como é que está indo bem. Não posso mexer no mouse mais. Então ele está fazendo isso, mas está clicando em cancelar. Então está aqui, ó, colocando as informações necessárias. É bem simples, né? Mas é uma maneira de ilustrar como que a gente vai realizar esse cadastro. Ele finalizou aqui os 10 cursos e ele fez aqui em pouco menos de 1 minuto, né? Menos de 1 minuto. Beleza, então o que a gente vai fazer? Deu certo, né? O que a gente vai fazer agora é clicar, em vez de clicar em cancelar, a gente vai clicar no botão salvar. Então eu vou deletar isso daqui, né, que eu passei para teste só, vou capturar e vou clicar aqui no botão salvar. Vou passar o parâmetro de salvar aqui para ele. O parâmetro, a imagem como parâmetro para salvar. E o resto é tudo a mesma coisa, né? As configurações eram as mesmas, então eu clico aqui e clico em OK. Né? Agora a gente vai salvar isso que a gente chama em homologação. Ao invés da gente clicar em cancelar. Então, ok, tudo certinho? Tudo direitinho? Né?
Então a gente vai dar o play aqui para poder verificar o cadastro efetivo desses 10 cursos com os dados necessários, tá? Então, Enzo, leva para lá, meu filho, que eu estou gravando. Desculpa aqui, pessoal. Então aqui, ó, vamos lá. Então eu vou dar um play aqui, um gato que ele botou. Vamos ver se ele vai seguir caminho. Agora ele vai clicar salvar. E ele clica em inserir depois e salvar. Então está cadastrando, né? É isso aí. Vamos ver se está operando certinho, né? Com a sigla. São poucos cursos, 10 cursos, né? Então fechou aqui, né? Tudo direitinho. A gente vai clicar consultar agora e vai ver que os 10 cursos estão aqui, ó, foram cadastrados, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cursos foram cadastrados. Beleza, que é o que a gente precisa nesse momento. Então a gente vai fechar esse ambiente de homologação. A gente validou o processo, né? A gente validou que está tudo certo. Fechar isso aqui que também não precisa, né? E a gente vai abrir o segundo ambiente, que é o ambiente de produção. Vai abrir o ambiente de produção agora. Vamos acessar aqui a organização específica que a gente precisa trabalhar. É São José dos Campos, para cadastrar os cursos base. Vamos jogar ele para cá, né? Ok, então a gente vai abrir aqui no ambiente de produção o curso base, né? O cadastro, né? E isso, aqui está o cadastro. É a mesma tela, são as mesmas configurações. E aí a gente vai dar um play aqui, porque agora no ambiente de produção, então vamos lá, né? Se der certo aí, vamos acompanhar. Vamos acompanhar porque tudo parece dar certo. Até mesmo não der certo, a gente exclui, não tem problema. A gente contacta a equipe do SWA para poder ajudar a gente. Mas em condições normais, o projeto é para funcionar. Lembrando que terminando aqui, eu já encerro aqui a gravação desse vídeo. Vamos dar uma olhada então para ver se vai funcionar tudo bem. Lembrando que eu estou com o botão aqui, com o dedinho no botão em cima do F3, né? Para qualquer problema, a gente apertar F3. Aí nessas configurações aqui é muito liso, né? O sistema é muito tranquilo de trabalhar, então finalizou. Com poucas linhas aqui o cadastro, né? Com uma lógica muito simples, né? Eu nem coloquei aqui o esperar, o wait, né? Que é muito comum, que é o esperar um segundo, porque tudo aqui é muito fluido, né? Então se eu vier em consultar aqui agora, né? Eu tenho aqui os meus cursos bases cadastrados.